reunião virtual às vésperas do Natal. Eu espero que alguém tenha trazido uma champanhe para, no final, a gente brindar, né, por esse ano novo que se aproxima aí, tão esperançoso para todos nós. Então, eu queria, em primeiro lugar, né, agradecer a boa vontade e a disposição de todos, todas que vão estar aqui, né, acompanhando, e, de maneira muito especial, eu já quero, inclusive, saudar o nosso companheiro Christian Jesus, o nosso companheiro Raul Ponte, o nosso companheiro Marcos Sokol, que já se fazem presentes, né, aceitaram o nosso convite. Estamos aguardando ainda o Zé Dirceu, tá? Que também confirmou. E quero agradecer aqui a todas as pessoas, né, que compõem aí o comitê gestor da Micro, né? O Zeca por ter arranjado a sala, a Marta, né, por estar aí à disposição de nos ajudar na condução, o nosso pessoal da comunicação, Taz e Tailine, né, e todos os outros que ajudaram a divulgar, tá? Porque esse tema de federação partidária está pegando, né? Está todo mundo né, querendo entender melhor, já tem gente com posição, já tem a favor, já tem contra, mas o que a gente percebe de forma assim, muito concreta é que falta, pela novidade do tema, né, pelo apressado da colocação e da exigência de uma tomada de posição, né, com relação a isso, há uma grande necessidade de informação, tá? Informação. Então, nós não nos propusemos a fazer um debate daqueles tradicional, um fala, outro fala, entende? Né? Polemiza, não. Nós propusemos fazer uma espécie de painel de exposição. Também não vamos abrir o microfone, tá? Eu quero que todo mundo compreenda o porquê, porque senão a gente não consegue ouvir os quatro, porque a companheirada do PT a gente conhece de longo dos carnavais e ninguém consegue fazer uma pergunta com o microfone aberto, né? De forma bem objetiva. Tem sempre, né, uma longa dissertação para depois vir a pergunta. Então, todas as perguntas serão feitas pelo chat, tá? Então, as perguntas, de forma bem objetiva, pelo chat, durante ou logo que encerra a exposição de cada uma das pessoas, a Marta vai sintetizar as perguntas para que o expositor responda, tá? Então, gente, nós combinamos de iniciar pelo Christian Jesus. O Christian é advogado, é cientista político, né, e é assessor do PT no Senado Federal, da bancada do PT no Senado Federal, mas ele também tem uma assessoria muito especial junto à direção nacional do PT, né? Ele assessora e muito, em especial a Gleisi, e ele está encarregado, né, pela direção de fazer todo o acompanhamento, né, da evolução legal, né, dessa questão aí da federação. Então, nós começaríamos pelo Christian, 15 a no máximo 20 minutos, Christian, tá? E aí, quem tiver perguntas a fazer, vai fazer no chat, por escrito, tá ok? Tá? Para a gente poder otimizar bastante. Então, o Taz vai controlar o... Então, Christian, com a palavra, nosso querido. Bom, boa noite a todas, a todos. É um prazer voltar a Florianópolis, ainda que virtualmente. Eu fiquei 6 anos na assessoria da bancada do PT na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Foi um período muito rico aí para mim. Eu vou, antes de começar a exposição, eu precisava que autorizasse o compartilhamento de tela também, para poder colocar a exposição aí, a apresentação para todo mundo. Eu vou fazer alguns avisos, aquele tipo de aviso que se faz antes do cinema, de começar o filme no cinema, né? Eu tenho participado de muitas discussões, diretórios, executivas estaduais, correntes, grupos, coletivos do PT, né? E o que eu tenho percebido é o seguinte: muitas dúvidas, muitas desconfianças, né? Algumas até um pouco mais incisivas, e eu posso dizer que é tudo normal,
né? Acho que é importante aí levantar as dúvidas mesmo, questionar, porque é nesse processo que a gente vai apreender esse novo fenômeno aí que apareceu e que entrou na ordem do dia, né, a tal da federação. O outro aviso é o seguinte, a minha pesquisa, a pesquisa que eu fiz aí para o PT, né, ela é replicável, né? Então, se alguém se dispuser a baixar os dados do TSE e aplicar as normas eleitorais, as regras eleitorais atuais, deve chegar ao resultado semelhante ou muito próximo do que eu cheguei. Então, que é o pressuposto de qualquer pesquisa científica, né? Então, quem não se sentir seguro, né, ficar desconfiado, pode baixar e aplicar aí, né, porque é tudo público. E até para quem quiser entender um pouco, eu estou admitindo as pessoas que estão surgindo aqui, porque virei o anfitrião. E até para quem quiser aprofundar um pouco para a realidade estadual, né, para a disputa proporcional de deputadas e deputados estaduais, também é o mesmo caminho. A terceira mensagem que eu queria passar aí, antecipadamente, permitir o compartilhamento, é que nós vamos para a eleição de 22 com regras muito diferentes para a eleição proporcional, né? Com regras muito diferentes da eleição de 2018. E a grande mensagem que eu trago, né, que é o objeto do meu estudo, é o seguinte: as regras importam, né? As regras, elas têm a capacidade, muitas vezes, de alterar resultados. Está todo mundo vendo a tela? Só dá um ok aí que eu acho que eu consigo ver dele, se você estiver vendo. Tá. Está ok, Christian, pode tocar. Tá. Então, as regras, elas podem alterar o resultado, né? Eu trouxe aqui um exemplo do futebol, que acho que é bem interessante, que é o seguinte: são duas tabelas de classificação final aí do Campeonato Brasileiro, e a pergunta: quem foi o campeão brasileiro, né? A da direita é de 2021, o Atlético Mineiro foi o campeão, com 84 pontos, né? E a da esquerda é de 2002, né? Onde o 8º colocado, o Santos, foi o campeão brasileiro. E o São Paulo, que foi o primeiro colocado em pontos, né, não ficou nem na segunda colocação. Isso por quê? Porque a regra do Campeonato Brasileiro de 2002 era muito diferente da regra do Campeonato Brasileiro de 2021. Né? Em 2002 era possível, tinha uma fase final, né? Depois dessa fase de pontos, tinha uma fase final de grupos, quartas de final, semifinal, final, né? Onde o São Paulo não conseguiu manter o desempenho e ficou por fora. Então, a grande mensagem que eu trago, que vai estar em toda a minha apresentação, é o seguinte: entender as regras e o que mudou nas regras é importante para ajustar a estratégia de 2022. Repetir a estratégia de 18, pura e simplesmente, sem considerar essas mudanças, esses impactos, pode ser uma atitude bem arriscada, né? Sobre federação partidária especificamente, né? É um assunto eminentemente político, né? Acho que o Dulce, na reunião do diretório, cravou muito bem. Olha, pode ter vantagens, grandes vantagens, certamente tem grandes riscos, certamente vai dar um grande trabalho. É o momento dos líderes, né, das lideranças, discutirem um assunto com profundidade, porque essa vai ser uma decisão política, independentemente dos custos e dos bônus que vierem disso, né? Eu entro numa parte, digamos, mais burocrática aí nesse assunto, né? Que é entender um pouco as preocupações com a parte jurídica e a preocupação com os impactos, né, locais e nacionais que a federação partidária traz, né, para o contexto atual. Dentro de uma visão geral, o que tem dentro da preocupação jurídica, né, aquela primeira preocupação? Primeiro, de estar na mão do TSE ou do Barroso, de quem quer que for que comande o TSE naquele momento, né? Tem uma queixa que é bastante real e é bastante válida do ativismo judicial, né? Ele acontece, ocorreu muito na esfera eleitoral, mas eu posso dizer por experiência própria, profissional, que desde 2017 o que tem acontecido é que os partidos tomaram um pouco
o protagonismo nessa parte, e os partidos vêm impondo reformas eleitorais através de mudanças legislativas, através de votações no Congresso Nacional, né? Então, o fundo eleitoral, cláusula de desempenho, fim de coligação e tantas outras regras foram regras ajustadas pelas direções partidárias, inicialmente, antes de ir a voto no plenário da Câmara e do Senado, né? E que muitas vezes não contou com bons olhos do Judiciário, mas o Judiciário teve que aceitar, e isso tem sido a tônica desde então. O ativismo judicial, nesse aspecto, tem se dado muito em cima das contas partidárias ultimamente, né? E menos em termos da mudança das regras eleitorais. Dentro do tema da federação, propriamente dito, qual que foi a primeira preocupação que eu tive, né? Que eu trouxe, inclusive, para discussão nas bancadas, enfim, com alguns dirigentes. Olha, a lei, ela precisa de uma regulamentação, e quem vai regulamentar isso é o TSE, então a bola está com o TSE. Isso há uns 30, 40 dias atrás, né? Talvez até um pouco mais. E a direção tomou uma atitude, tomou uma decisão de falar o seguinte: vamos acompanhar essa regulamentação e vamos atuar em cima desse processo de regulamentação. E o que veio desde então é o quê? Uma posição escrita, inclusive, né, do TSE e mesmo já de uma decisão do Supremo, que o Judiciário tem que ter uma atuação moderada em termos de regulamentação da federação. E jogou a bola de volta para os partidos. Os partidos é que vão, de fato, regulamentar a federação. Por quê? Porque a federação vai ser o que o Estatuto da Federação disser que ela é. Vai ser o que os programas políticos da federação disser que ela vai ser, né? São textos, são documentos formais, com validade jurídica, que as federações e os partidos vão ter que construir para poder registrar a federação, né? Então, esse é o processo que vem vindo, né? E dentro dessa regulamentação, autorregulamentação, digamos assim, o programa é um aspecto essencial, né? Como eu falei, a federação tem que ter um estatuto, obrigatoriamente, e tem que ter um programa, né? Ela é programática, né? E há uma preocupação muito grande dentro da esfera judicial de que a federação não seja usada simplesmente como um substituto da antiga coligação proporcional. Inclusive, o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, entrou com a DIN questionando, né, um ADIM Supremo questionando a validade, a constitucionalidade da federação, né? E a gente teve uma decisão do relator, uma decisão cautelar, falando o seguinte: olha, a federação é diferente de coligação proporcional, e nesse sentido ela é válida, é constitucional, né? E o que difere uma federação de uma coligação? Primeiro, elas são estáveis, então ela vai além da eleição, ela é no mínimo por 4 anos, né? Elas requerem uma afinidade programática, então não é um acordo de ocasião, simplesmente, né? Como era a antiga coligação proporcional. E terceiro, né? E talvez o mais fundamental, elas vinculam o funcionamento posterior às eleições, o funcionamento parlamentar, diga-se as votações, os debates legislativos, né? Então, esses são os 3 aspectos aí que surgem, jurídicos, né? Que surgem como um diferencial da federação e como um balizador para o TSE e mesmo para o Supremo julgar se uma federação é uma federação de verdade ou se ela é simplesmente um bypass, né? Uma forma de enganar o judiciário para fazer uma coligação eleitoral. Então, dentro da preocupação jurídica, esse é o aspecto geral, depois eu vou falar algo mais específico, né? Ainda dentro de uma visão geral sobre os possíveis impactos que a federação pode gerar, né, na eleição, enfim, né? Como eu falei, o estudo que eu fiz é com dados públicos, né? A regra está no 107, 108, 109, se não me engano, do Código Eleitoral. Então, é um estudo que pode ser replicável facilmente aí por quem se dispuser a fazer, né? O que eu achei? Eu achei, numa hipotética federação à esquerda, PT e PSB, né, esses 2 partidos, e depois o PCdoB, eu achei efeitos positivos, significativos, acima de 20%, né? E generalizado, ou seja, atinge muitos estados, né? São poucos os estados que não são atingidos. Então, dentro de uma visão geral, eu poderia dizer que, sim, a federação tem um impacto que é interessante
por um partido como o PT, né? E com outros similares, o PSB também, e outros similares, né? E por que que isso acontece? Isso acontece porque a gente tem um ambiente eleitoral extremamente fragmentado, muita gente, muitos partidos pedindo voto, e as regras para alcançar as vagas na Câmara dos Deputados se tornaram regras concentradas. Então, se a gente puder fazer uma figura aqui, né, uma figura para poder entender, é o seguinte, é como se a gente tivesse numa pescaria, né, tem uma quantidade de peixes lá a serem pescados e tem uma quantidade de pessoas pescando, né? E, de repente, você acaba restringindo o espaço onde esses peixes vão ficar, né? Você divide o tanque na metade, coloca os peixes para um lado e do outro lado não tem peixe. Quem ficou do lado onde não tem peixe começa a ter muita dificuldade de pescar, né? Então, as vagas, os peixes começam a ficar concentrados, né? E poucas pessoas começam a acessar essa pescaria, né? Efetivamente. Por que que isso aconteceu? Porque em 2017, como eu falei, os partidos fizeram uma reforma eleitoral que é bastante significativa para o sistema partidário. Ela muda o sistema partidário, pelo menos a tendência, a trajetória dele, né? A gente vinha, desde a década de 90, com incentivos aí fragmentados. Então, qual que era o incentivo? Cria um novo partido que você já vai poder migrar um monte de gente para o seu partido, isso já vai te levar a fundo partidário, né? Isso te dá tempo de TV, isso te dá maior capacidade de negociação no cenário político e tal. Então, a gente se habituou a ver movimentos como o do Kassab ou do Paulinho da Força, criando partidos de uma hora para outra e partidos que de uma hora para outra se tornam fortes dentro do sistema brasileiro, né? Com a reforma de 2017, você mudou isso de duas formas. Primeiro, você estipulou que quem não tem um desempenho eleitoral mínimo na eleição proporcional, deputados e deputados, vai sofrer o corte de financiamento. E aí eu estou falando, perde fundo partidário, perde fundo eleitoral e perde tempo de rádio e TV. Então, a cláusula de desempenho eleitoral tem um efeito concreto, ela corta o financiamento, né? E, ao mesmo tempo, outras regras dificultam que partidos pequenos e mesmo partidos médios tenham um bom desempenho proporcional. Então, você vai apertando o sistema de forma que fica cada vez mais difícil ter um bom desempenho, né? E um mau desempenho resulta em cortes, né? Isso está contratado até 2030. Então, em 2018 foi 1,5% dos votos. Em 2020, a cláusula de desempenho é 2%, aumenta em 26% e aumenta em 30%, que chega a 3%. Em 2018, a gente não sentiu muito isso, porque se optou por esse gradualismo, né? Em 2022, isso já seria mais perceptível, né? E eu trago uma tabela aqui para mostrar isso, que seria mais perceptível. O fato é que o fim de coligação e essas novas regras em 2020 acabou assustando muita gente. A eleição municipal serviu como um indicador, digamos assim, né, do susto que o pessoal levou com os possíveis impactos dessa mudança das regras eleitorais que vão acontecer em 2022 e vão ficar cada vez mais graves, né, digamos assim, até 2030. Então, em 2018, como eu falei, atingiu esses partidos que vocês estão vendo aí, mas como são partidos muito pequenos no espectro partidário, político partidário, né, ninguém deu muita bola, né? Mas esses partidos perderam o fundo partidário em 23, né, perderiam tempo de rádio e TV. Claro que o PCdoB incorporou o PPL, o PHS foi incorporado pelo Podemos, o PRP pelo Patriota, e aí esses partidos conseguiram manter o seu financiamento, mas os demais não, né? Quando a gente joga para 2022, esses partidos que estão listados aí, se não melhorarem o seu desempenho em relação a 18, vão sofrer as mesmas consequências. Perder fundo partidário, tempo de rádio e TV e fundo eleitoral para 24 e 26. Né? Então, você vê aí pela sopa de letrinhas que está aí, tem partidos que seriam mais significativos na nossa história política, né? No cenário político. Né? Então, 22, as mudanças das regras impactam, né? Impactam gente que é bastante conhecida hoje, né? Como que isso impacta? Acho que é mais importante do que a gente ver os números, né?
apesar que todo mundo quer ver o número, mas mais importante que isso é entender como que isso acontece, porque à medida que eu entendo como isso acontece, eu consigo repensar a estratégia eleitoral, reposicionar a estratégia eleitoral, enfim, consigo fazer movimentos que antecipam, né? Coisas que são importantes. Então, como que isso acontece? Primeiro, o sistema proporcional brasileiro, ele gera dois tipos de vagas, digamos assim, né? Uma deputada ou um deputado pode ser eleito ou para uma vaga que foi obtida por quociente eleitoral, né? Ou uma vaga que foi obtida pelo sistema de sobras, né? Como a gente conhece, o sistema de sobras. Então, temos lá, né? O quociente é 200 mil votos, o partido conseguiu 300 mil, então conseguiu um quociente e meio. Você despreza o meio, fica com quociente. Então, esse candidato ou candidata entra pela vaga do quociente, né? Preencheu todos os quocientes, sobraram algumas vagas a serem preenchidas. Aí é o regime de sobras. É um outro cálculo que se faz pela média dos votos dos partidos, né? O sistema de maiores médias, que tá no Código Eleitoral, né? Isso é tradicional do nosso sistema, né? Então, acho que todo mundo conhece bem esse sistema. O fim da coligação para 2022, ele tem um efeito concreto. Qual que é o efeito? Ele diminui as vagas que vão ser obtidas por quocientes. Porque a coligação era uma forma de você, juntando com outro partido, obter quocientes. Juntava meio com meio, obtinha um quociente, entrava pela vaga de quociente, né? Então, o fim de coligação vai diminuir as vagas vindas de quocientes e vai aumentar, consequentemente, as vagas disponíveis na disputa das sobras. E, em 2021, o Congresso aprovou mais uma reforma eleitoral, onde ele mudou a regra para disputar essas sobras. Até então, todo mundo que participava da eleição, todos os partidos, podiam disputar as sobras. Em 2022, não. Em 2022, só os partidos que fizerem 80% de um quociente vão poder disputar essa sobra. E o indivíduo, ou seja, a candidata ou candidato, né, precisa ter 20% de um quociente para disputar essa sobra. Então, não basta o partido preencher essa barreira, superar essa barreira, né? O indivíduo também vai ter que superar essa barreira. Então, se a gente está falando aí de um quociente eleitoral de 200 mil votos, significa que o indivíduo vai precisar aí ter 40 mil votos, né? Não basta, o partido pode até ganhar a sobra, mas se o indivíduo não tiver essa quantidade de voto, passa a vez, perdeu a vaga, né? Então, esse é o mecanismo. A gente vai ter mais vagas disponíveis pelo sistema de sobras e menos partidos e menos indivíduos competindo por essas sobras, né? Quando você olha estado a estado, você vê o seguinte, são poucos os partidos que conseguem chegar nesse patamar de 80% do quociente eleitoral. Então, são poucos os partidos que tendem a disputar essas sobras. Para a gente ter uma ideia do impacto disso, em 2018, né, com as regras antigas, mais ou menos 25% das deputadas e deputados foram eleitos pelo sistema de sobras, né? Quando a gente aplica as novas regras, né, sobre a mesma base de cálculo, você tem um aumento aí de quase 50% da Câmara dos Deputados. Então, a gente tem uma tendência a ter um maior número de vagas obtidas por sobras. Voltando àquele exemplo da pescaria, né? É como se, de um momento para o outro, o dono do Pesca e Pague falasse assim, olha, gente, eu vou reduzir a capacidade aqui pela metade, né, dos pescadores. Então, metade dos pescadores tem que sair, né? Ou seja, vai ter o mesmo número de peixes, né, mas vai ter menos gente disputando, pescando esses peixes. Então, a tendência é quem ficar conseguir pescar mais sobras, né? Um exemplo concreto disso, né? No Tocantins, por exemplo, PT e PSB, né, com a votação que tiveram em 18 e com as novas regras, eles não conseguiriam obter nenhuma vaga, nem por quociente, nem por sobras, porque eles não chegaram perto de 80% de um quociente. Mas na hora que você junta a votação dos dois numa hipotética federação, o que acontece? Eles fazem mais de 80% de um quociente, né? E com isso eles começam a disputar as sobras. E como tem menos gente disputando as sobras, pelo regime de maiores médias, eles conseguiriam aí 2 vagas, né? Então, a gente está falando aí de um salto de 0 para 2.
Em Alagoas, o impacto seria de 1 também pela mesma lógica, né? Pelo mesmo mecanismo. Fazendo um impacto nacional aí, ou seja, juntando todos os estados, né? Alguns esclarecimentos, né? Primeiro, né? O que eu fiz aqui, né? Eu fiz um estudo para saber se as novas regras gerariam impacto. Elas geram impactos significativos, né? Então, o que eu fiz foi o seguinte, eu peguei os mesmos dados, né? A votação de 2018, e apliquei as regras de 2022, né? E aí a gente vai ver aqui que a simples mudança das regras, não sei se vocês conseguem ver aqui, vou tentar... eu não consigo circular aqui, mas vamos ver aqui, ó, PT, né? Dá para ver aqui. A simples mudança da regra, o fim de coligação e as regras das sobras, fariam com que PT tivesse um desempenho em termos de vagas melhor do que teve em 2018, né? 2018 teve 56, 54, não lembro muito bem, né? E com a mesma votação, né? Exatamente a mesma votação, as novas regras teriam um aumento aí para 72 vagas, né? Então foi esse o estudo que eu fiz. O segundo esclarecimento que eu tenho que fazer é o seguinte: isso daqui não é um prognóstico para 2022. Eu não estou vendendo o terreno na Lua, né? Se tivesse a capacidade de ter um prognóstico de que aconteceria em 2022, eu estaria vendendo consultoria por aí, né? Enfim, estaria rico, jogaria na Mega Sena, né? Isso daqui é um diagnóstico da mudança das regras. Isso é importante vocês saberem, né? É um diagnóstico de como isso impacta e como o PT pode tirar proveito disso no futuro. E aí, dentro dessa lógica, o que a direção partidária me pediu foi o seguinte: então, faz 3 cenários para mim, né? Um cenário onde o PT vai sozinho, sem federação, que é esse daqui, que está grifado, né? Um cenário onde o PT vai com o PSB, que é esse segundo aqui, né? Bagunça que eu estou fazendo. E um terceiro cenário, onde a federação seria um pouco maior, PT, PSB e PCdoB, que é essas 3 últimas colunas aqui. E o que eu apurei foi o seguinte, que a federação tem um impacto positivo e significativo à medida que você vai aumentando ela. Então, uma federação PT e PSB, né, os 2 partidos sairiam de uma bancada ou de bancadas com 103 deputados e deputadas para uma bancada com 127, né? Esse campo da esquerda aqui, né? PT, PSB, PCdoB, pularia de 107 parlamentares para 131, né? E na hora que eu acrescento o PCdoB, isso também tem um efeito positivo, né? Então, a soma dos votos resulta em mais do que a soma das vagas. Tem um efeito multiplicador aí por trás, né? Por conta daquele mecanismo das sobras que eu falei, né? Ao eliminar competidores da disputa, ao você tirar pescadores do pesca e pague, quem sobra na disputa consegue pescar mais peixes. Essa é a lógica, né? E esse é o impacto que eu apurei, né? O diagnóstico que eu apurei do impacto, né? Eu trouxe aqui para Santa Catarina, né? Então, na reunião do diretório eu mostrei por grupos, o grupo Santa Catarina estaria aqui nos colégios eleitorais intermediários, né? Entre 15, 30, 31 vagas, né? Santa Catarina teria um efeito positivo aí, né? Aumentaria uma vaga, né? Sendo que melhoraria o perfil, né? Seria uma vaga por quociente. Por que o perfil é importante? Porque quociente e sobra é importante diferenciar. Uma vaga obtida por quociente pelo partido exige do candidato ou da candidata 10% de um quociente eleitoral como desempenho. Então, se é 200 mil, exige do candidato ou da candidata 20 mil, no mínimo 20 mil votos, para poder conquistar efetivamente aquela vaga, né? No regime de sobras, como eu falei, isso daí pula... já passamos um tanto aí dos 15 minutos, né? Opa, eu achei que você ia eu avisar havia com mandado 12. mensagem para você aí no chat, mas acho que você não viu. É porque eu estou na apresentação aqui na tela cheia.
Tá bom, vou encerrar por aqui. Só falar rapidinho aqui, vou pular, né? Então, a federação, de fato, ela foi pensada para salvar pequenos partidos, mas em 2022 ela tem um efeito interessante para grandes e médios partidos, que é um possível aumento do desempenho pelo uso desse instrumento. Esse efeito ele é diferente para partidos grandes e pequenos, como eu falei, para estados grandes e pequenos. Estado pequeno tende a ter um efeito maior, estado grande um efeito menor, né? Assim, a lógica é o seguinte: a federação ela se torna uma máquina eleitoral você aumenta a musculatura para ganhar pelo menos uma vaga em cada estado. E ao mirar uma vaga em cada estado, principalmente nos pequenos, você pode obter 2, 3, 4, 5, 6 ou 8. O Rio Grande do Norte seriam 8, Roraima seriam 8, por exemplo, né? Isso também pode ser obtido através de fusões, como aconteceu com o DEM e o PSL, ou na próxima janela de trocas partidárias, né? Me pediram para também analisar se uma federação da direita traria impacto para o PT. Eu não consegui terminar esse trabalho, mas simulando aí uma federação republicanos, Partido Liberal e Partido Progressista, que estaria no campo bolsonarista, né? Olhando esses estados especificamente, eu encontrei esse saldo negativo PT, né? Então, assim como criar uma estrutura grande, uma máquina eleitoral grande na esquerda gera efeito, na direita também, né? A lógica da federação, a lógica legal da federação é o seguinte: atuar politicamente como se fosse uma única agremiação, né? Então, uma unidade política, mas sempre preservando a identidade e a autonomia dos partidos, autonomia administrativa, financeira e funcional, né? Isso daqui são as regras que estão na resolução do TSE. Então, a federação é uma associação de partidos, uma associação civil dos partidos, né? Ela tem uma direção nacional obrigatória, facultativa para estados e municípios. Os partidos mantêm nome, números, filiados, fundos, então fundo eleitoral, fundo partidário fica separado, não mistura, né? Na prática, a federação, para a eleição majoritária, ela é como se fosse um único partido, então ela pode fazer coligação, sim, na majoritária, com outros partidos ou com outras federações. Na eleição proporcional, funciona como a gente funcionava na coligação proporcional, né? Então, cada partido tem seu nome, seu número de candidato, né? O limite de candidatos é pela federação, então 100% mais um do estado é pela federação, o quociente eleitoral e a sobra é pela federação, né? E para terminar mesmo, né? O ponto-chave aí dessa discussão sobre federação, o ponto-chave é o estatuto, né? É o programa e eventuais regras de funcionamento da federação, né? São documentos que têm que ser criados pelos partidos para poder registrar a federação, e são eles que vão nortear e guiar aí o funcionamento, as dúvidas, né? E as eventuais, os pontos cegos aí do dia a dia dos partidos dentro da federação. É isso.